Hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, feito pelas alunas Amanda, Angélica, Cássia, Eduarda, Stephanie e Franciele. Antes de falar sobre esse slide, vale lembrar que a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda e geralmente ela é grave, na maior parte dos casos para idosos e também pessoas com comorbidades. Além disso, ela apresenta um alto índice de transmissão e tem uma distribuição global. Então, para enfrentá-la, foi criado um plano com informações que trazem diretrizes gerais acerca da operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Então, o que é esse plano? Ele consiste em uma medida adicional de resposta ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, tida como emergência de saúde pública da importância internacional, mediante ações de vacinação. E quais são os objetivos desse plano? Dentre eles, estabelecer ações estratégicas para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19, apresentar a vacinação para a população acima de 5 anos e grupos prioritários, instrumentalizar estados e municípios para a vacinação e subsidiar estados e municípios com dados referentes à imunização no contexto epidemiológico. Aqui vou apresentar uma linha do tempo da Covid-19 no Brasil com algumas datas que achamos relevantes. Iniciando no dia 26 de fevereiro de 2020, tivemos o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil. Em 17 de janeiro de 2021, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Butantan, Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. Em 18 de janeiro de 2021, iniciou-se a Campanha Nacional da Vacinação contra a Covid-19. Em 23 de fevereiro de 2021, a Anvisa concedeu o registro definitivo da Pfizer. Depois, em 12 de março de 2021, a Anvisa concedeu o registro definitivo da AstraZeneca e Fiocruz. Em 31 de março de 2021, a Anvisa autorizou o uso emergencial da Janssen. Em 13 de dezembro de 2021, a Anvisa aprovou a vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Em 16 de dezembro de 2021, ela autorizou o uso da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Em 20 de janeiro de 2022, a Anvisa aprovou para uso emergencial a vacina da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, exceto imunocomprometidos. Agora, a data mais atual, em fevereiro de 2022, o Brasil já aplicou mais de 380 milhões de Então, doses. esse Plano Nacional de Operacionalização, quando foi criado, previu 4 grupos prioritários, que somavam em torno de 50 milhões de pessoas. Esses 4 grupos prioritários foram divididos em 4 fases, referente a esses grupos. Então, a primeira fase era referente aos trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos e indígenas acima de 18 anos, visto que no início da pandemia os indígenas eram os mais afetados por não ter acesso a condições de saúde básicas, digamos assim, né? Referente à nossa cultura e não a deles. A segunda fase, ela visava vacinar pessoas de 70 a 74 anos, de 65 a 69 e de 60 a 64 anos. A terceira fase, ela já avisava vacinar as pessoas com comorbidades. Então, pessoas acima de 18 que apresentem comorbidades, como hipertensão, diabetes, anemia falciforme, entre outras coisas. E a quarta fase visava professores do nível básico ao nível superior, forças de segurança e de salvamento e Agora eu vou funcionários do falar sobre os sistema sistemas de prisional. informação utilizados no plano. É feito o registro do vacinado, que é nominal e garante o reconhecimento do cidadão pelo número de CPF e serve para acompanhar essas pessoas vacinadas, identificando possíveis eventos adversos e evitando que a pessoa se vacine mais vezes do que o recomendado. O registro dessas doses é feito no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Também é feito o registro da movimentação da vacina, que são registradas todas as doses que entram em cada unidade, além das que saem, seja por consumo ou por perda. A perda pode ser porque a embalagem foi danificada ou porque
aconteceu alguma queda de energia elétrica e deu problema no armazenamento. Os dados sobre as coberturas vacinais estão disponíveis por meio do vacinômetro e estão disponíveis, podem ser visualizados por profissionais, gestores e também operacionalização para vacinação. A gestão das ações de vigilância em saúde, incluindo a vacinação, é compartilhada pela União, Estados e municípios. A estrutura nacional de logística é realizada pelo Departamento de Logística, Coordenação Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde do Ministério da Saúde, e a operacionalização em si se dá por meio de uma empresa terceirizada que é responsável pela armazenagem e transporte dos imunobiológicos. Para manter a temperatura das vacinas, é recomendado o uso de geradores de energia elétrica, justamente para não haver a perda, ou câmaras refrigeradas com autonomia de 72 horas ou que estiver sendo recomendado no plano de contingência. Também são feitas algumas recomendações para prevenir a transmissão da Covid-19 nessas ações de vacinação, como horários estendidos, a reserva de um local específico na unidade de saúde para ser feita essa vacina, locais alternativos, não apenas as unidades de saúde, mas parcerias com outros estabelecimentos, como aqui, feito em shopping, em lojas, em outros lugares. Uma triagem rápida para identificar pessoas com sintomas gripais, para encaminhar para o lugar certo na unidade para a questão dos sintomas mesmo, e também porque a pessoa não pode receber a vacina. A vacinação domiciliar para as pessoas que não podem se locomover até o local, disponibilizar álcool em gel, marcar o distanciamento físico no chão, nas filas para ver essa distância entre as pessoas, ampliar a frequência da limpeza do local e o uso de equipamento de proteção individual. Então, eu vou falar das vacinas. A primeira delas é a AstraZeneca, da Oxford. Ela contém o vetor adenovírus recombinante de chimpanzé. É permitido o uso para pessoas maiores de 18 anos. O laboratório é AstraZeneca, parceiro da Fiocruz. Ela tem 5 doses por frasco, 2 doses de 0,5 ml, então, e a validade dela é de 6 meses a partir da fabricação. E o intervalo dela entre essas duas doses é de 4 a 12 semanas. Aí, da Pfizer, ela contém o RNA mensageiro, é permitido para pessoas com mais de 5 anos. O laboratório é a Pfizer e a BioNTech e apresenta de 6 doses por frasco. O armazenamento é de menos 90 graus a menos 60. Para maior durabilidade, é de 2 a 8 graus Celsius e até 30 dias. A validade dela depende da temperatura, que pode durar até 6 meses se estiver a menos 90. E o número de doses, então, é 2, de 0,5 ml também. E o intervalo das doses é entre 12 semanas. E a dose de reforço dessa vacina é o intervalo de 4 meses após. Quanto às vacinas, nós também temos a Coronavac e a Janssen. A Coronavac, ela contém o antígeno do vírus inativado, é indicada para pessoas com idade maior ou igual a 6 anos. Cada ampola dela contém 10 doses e também ela é fabricada pelo laboratório da Sinovac e deve ser armazenadas entre temperaturas de 2 a 8 graus. Possui uma validade de 18 meses a partir da data de fabricação e 8 horas após a abertura numa temperatura adequada. O número de doses são 2 doses de 0,5 ml cada, no intervalo entre 2 a 4 semanas. Ela induz resposta imunológica por até 12 meses e é a vacina aplicada no Brasil que causam menos efeitos adversos. Apresenta uma eficácia de 50,38% em caso de pessoas assintomáticas e 100% de eficácia relacionadas a internações hospitalares. A Janssen contém o adenovírus. Ela é permitida para pessoas que tenham mais de 18 anos. Ela é fabricada pelo laboratório da Johnson & Johnson
e deve ser armazenada em temperaturas de entre 2 a 8 graus. Apresenta 5 doses por cada frasco e possui uma validade de 3 meses após a abertura e retirada da primeira dose. Ela possui uma dose única e, assim como a Coronavac, ela tem uma tecnologia que é baseada na indução do vírus atenuado ou inativado, que vai induzir uma resposta imune e tem uma eficácia de até 85,4% após 28 dias da imunização. Um assunto que é bem importante estar atento, que são as contraindicações da administração da vacina para a Covid-19. Então, as pessoas que possuem hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um componente da vacina não devem tomá-la, bem como também aquelas pessoas que já apresentaram alguma reação anafilática confirmada a uma dose anterior da vacina. E para a AstraZeneca, acrescenta-se também a contraindicação de pacientes que sofreram trombose venosa ou arterial importante em combinação com trombocitopenia após a vacinação com qualquer vacina para Covid-19. Além disso, a AstraZeneca, juntamente com a Janssen, são contraindicadas para as gestantes, para as puérperas e para as pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar. É recomendado também que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas de cada respectivo fabricante as informações fornecidas por esses para saber sobre a vacina e em quem ela deve ser administrada. Aqui a gente tem outro assunto muito importante, que são os erros de imunização e quais condutas são recomendadas quando acontecem essas situações. Então, quando há o extravasamento durante a administração, seja no próprio local da injeção ou na conexão entre a seringa e a agulha, são considerados erros de imunização. Claro que essa situação deve ser evitada e os vacinadores treinados na técnica correta de boas práticas de vacinação, com muita atenção no encaixe das agulhas na seringa e na técnica de administração intramuscular. Porém, quando ocorre esse caso, considerando que habitualmente os volumes de dose recomendados já contêm um excesso de antígeno como margem de erro, é pouco provável que esse extravasamento de pequenos volumes, por exemplo 2 ou 3 gotas, vá desencadear em pior resposta imune. Então, desse modo, como regra geral, não se recomenda doses adicionais. Sabe-se também que as vacinas não são indicadas para as crianças com idade inferior a 5 anos de idade até o momento no Brasil. Mas aqueles indivíduos menores de 5 anos que forem inadvertidamente vacinados, eles deverão ter seus esquemas encerrados sem que sejam administradas doses adicionais. Então, crianças com 5 anos ou mais que receberam a primeira dose inadvertida de um imunizante contra a Covid não autorizado para sua idade, eles devem receber a segunda dose do imunizante recomendado, respeitando o intervalo mínimo preconizado para cada fabricante, da Pfizer ou do Coronavac, e também deve-se notificar esse erro de imunização. Outro erro que pode ocorrer é o intervalo inadequado entre as doses dos esquemas propostos. Quando o intervalo é inferior a 14 dias, essa dose não poderá ser considerada válida e nessa situação é recomendado o agendamento de uma nova dose, respeitando o intervalo que é recomendado. Já quando ocorrem atrasos desse esquema vacinal, ele deve ser completado com a administração da segunda dose o mais rápido possível e é improvável que haja prejuízos na resposta imune induzida pela vacina após a finalização do esquema. Sobre a administração inadvertida por via subcutânea, ainda não estão disponíveis dados de segurança com doses adicionais dessas vacinas. Então, dessa forma, caso ocorra a vacinação inadvertida por via subcutânea, esse erro de imunização deve ser notificado e a dose deverá ser considerada válida. Caso esse erro tenha acontecido com a primeira dose, a segunda ela deve ser agendada com aprazamento no intervalo recomendado. E ressalta-se também a necessidade de uso da via intramuscular na dose subsequente. Já nos casos de intercambiabilidade, sabe-se que, conforme a bula, os indivíduos que iniciaram a vacinação contra a Covid, eles devem completar o esquema primário com a mesma vacina. Então, pessoas que venham a ser vacinadas com 2 vacinas diferentes no esquema primário, elas devem ser notificadas com o erro de imunização
e esse caso deve ser acompanhado em relação ao desenvolvimento de eventos adversos e falhas vacinais que podem vir a ocorrer. Finalizando, então, aqui a gente tem a referência que foi usada para a gente fazer o nosso trabalho.